Aleluia. Tiago 1, 22, 23. Alguém pode arrumar aqui para mim o púlpito, por gentileza? Aleluia. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Coloca o 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como o quê? Vamos ler o 24, que o 24 é top. Dá uma boa olhada. Depois você vai embora e logo esquece a tua. Mas vamos ler o 25. O evangelho é a lei que dá às pessoas se examinar e não. Se você não esquecer tudo que você vivenciar num culto como esse. Eu não sei, estava tudo diferente para a gente fazer aqui. Só que Deus tem as suas maneiras, as suas formas de fazer. Amém? É Ele que faz, é Ele que desfaz. Falamos aqui de vários momentos. Às vezes a gente fala assim, é só célula. Não pregamos só sobre célula. Pregamos sobre reino, sobre coração, sobre amor de Deus. Amém? A praticar a palavra. Se você não praticar a palavra que o César fala aqui, desculpa, que o missionário fala aqui, é a tua fé morta. Tudo que o missionário tem ensinado aqui, a gente ser irmãos, é nos preocuparmos uns com os outros. Eu tinha uma palavra linda para falar aqui, não tenho nem tempo mais. Mas lindo mesmo foi o que eu vi hoje na minha casa. Aqueles irmãos, todos reunidos, chovendo, e ali eu vi unidade. Desde a semana passada, eles se movendo está ali. Pregando o que o missionário pregando, vivendo o que o missionário está pregando aqui. Como eu me alegrei de ver aquilo ali. E eu me alegrei muito mais de ver a alegria do César, do meu pastor, do meu esposo, do meu marido, de quem nós compartilhamos muitas coisas. Porque eu vi a alegria de ver vocês lá, a alegria dele. Ele não queria presente. Tá bom, vocês mimaram ele bastante. Ele ficou feliz, mas ele falou assim, o que eu quero é eles lá comigo. E vocês não sabem o quanto foi importante para ele. E para nós como marido, mulher, como pastores dessa casa. Porque quem está mais perto sabe o que a gente tem passado. E ele tem, e a alegria que vocês arrancaram dele hoje. Ai, Jesus, se eu pudesse falar. Gente, é impagável. Só Deus para pagar isso. Porque quando você dá algo para uma pessoa que você ama, é impagável, é ou não é? Então por isso eu sou grata. Vocês praticaram o que Deus tem falado no coração do César para fazer. Se você não colocar em prática o que Deus tem falado para você fazer, a sua fé morta. A palavra simplesmente vai passar. Vai. Vimos aqui no dia 15 de março, onde a Juliana falou do testemunho dela, onde a Janaína falou do testemunho dela, que ela não dizima, ela não oferta porque ela, por dinheiro, ela simplesmente ouviu uma voz e decidiu obedecer. Ontem vimos a pastora Cris falar aqui de obediência, de entrega, algo que simplesmente o Senhor liberou sobre a vida delas. Se a Juliana não decidisse obedecer, será que ela tinha passado na prova da OB? Será que a Janaína tinha vivenciado tudo o que ela tem vivenciado hoje? Eu vou falar para você, não. Olha o que o pastor Dilson fez aqui ontem com o missionário César. E a gente não sabia disso. Eu estava tratando com a esposa dele para a vinda dele aqui. E Deus fez infinitamente mais do que pedimos e merecemos. O César está nas nuvens, ele não vai me levar para jantar não, gente, ele já investiu na bolsa. Mas eu estou com ele e não abro. Sabe por quê? Eu já falei aqui, eu decidi andar com ele. Nós vamos trabalhar juntos agora. A partir de um discipulado que nós tivemos. Discipulado não, irmãos. De um café que tivemos com a Mayra e com o Gabriel.
discípulo. Olha só, não são líderes, mas Deus usou a vida deles para nos abençoar. Olha que maravilhoso. Está vendo como Deus faz? Infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Por isso que eu falei, a gente colocou em prática a nossa palavra. O que Deus tem falado, a nossa fé. Andamos naquele caminho. Apenas ande. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre fé. Sobre você confiar. Amém? Quanto tempo a Juliana estava fazendo prova da UB? Quanto tempo, Ju? 2 anos. E de uma palavra, de uma direção, ela falou, eu vou. Quantos discipulados eu vi a Juliana chorando com o César e o Marcos Paulo tomando café da manhã. Ela falou, por quê? E o César falou, Juliana, você não é burra, você é inteligente. O que está acontecendo? Foca no Senhor. Foi ou não foi, Ju? Mas ela obedeceu a voz, ouviu a voz. Talvez você precise ouvir a voz. Jogar rede, amém? Joga rede. Que hora que você tem que tapar o ouvido, ó. Não ouvir nada, só a voz de Deus, amém? E é difícil ouvir a voz de Deus, aleluia. Que se tem algum dizimista essa noite, eu não posso me prolongar muito, porque eu ultrapassei o meu tempo. Saia do seu lugar. Eu gosto de falar para você somente agradecer. E somente agradeça a Ele. Aleluia. O que Ele tem feito em sua vida. O que Ele tem te proporcionado na sua carreira de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Eu não sei o que você tem pedido, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a intenção do seu coração. E eu quero falar para todos vocês que é dizimista. Continue no caminho. Ele é a luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Não é difícil, não é fácil confiar. Mas não é difícil obedecer. Aleluia. Então saia do seu lugar com muito amor, com muito carinho. Devolva ao dízimo ao Senhor, que é um mandamento que Ele deixou para nós. Aleluia. Minha fé aleluia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Agradeça a Ele. É Ele que faz. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Tenha o coração de uma criança, genuíno, transparente, inocente. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E antes de você trazer essa oferta, vamos ler João 4:10. João 4:10 diz assim. Aleluia. João 4:10 diz assim. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está te pedindo água? Ah, se aquela mulher soubesse quem estava pedindo água. Ah, se você soubesse quem é que está mandando você jogar rede. Ah, se você soubesse quem está mandando você obedecer. Ah, se você soubesse. Se você conseguisse ouvir a voz dele recuando em sua mente, muitas das suas coisas, das suas mazelas iriam sair daí. Coloca o próximo para mim, o 11. Ela respondeu: ó Senhor, não tem o quê? Para tirar água, e o poço é? Como é que vai conseguir esta? Ele é o quê? A água da vida. Ele é a água da vida. Ele que é a água. Ele que vai matar a sua sede. Você precisa confiar. Aleluia. Apenas confie. Não é fácil confiar. Não é fácil, irmão, confiar. Eu e o César temos confiado, mas Deus tem sido fiel conosco. Desde o dia 3 de janeiro, Deus tem sido fiel em nossa casa.
E graças a Deus eu tenho pessoas ao nosso lado que têm orado conosco e têm nos ajudado em oração. Por isso nós temos falado: ei, eu tenho Uri e Arão em minha vida, em nossas vidas. Desculpa, eu tenho vários Uris e Arãos em nossas vidas, que têm nos ajudado a vencer essa batalha. Por isso que você tenha esse coração genuíno em dar ao reino de Deus, a viver princípios. Amém? Você que trouxe a sua oferta, você que não trouxe, pratique a oferta, o hábito de ofertar ao Senhor. Ah, mas eu já dizimo, não preciso dar mais nada. Faça um ato de ofertar. O Brian tem um testemunho que eu queria que ele fizesse um dia. Ele tem um testemunho de oferta de um culto de sexta-feira aqui, que ele estava tocando aqui e Deus falou com ele neste altar. E ele veio e Deus transformou a vida dele. Prepare esse testemunho pra gente um dia. Pode ser para a próxima ceia, eu deixo. Eu vou amar. É lindo o testemunho dele de oferta. É lindo. Amém. Seja prático na oferta. Pode ser 5, 10, R$1. A gente viu a Laís ofertando aqui, dizimando aqui. Talvez ali dentro não tinha muita coisa, mas o Senhor olhou o coração dela. Ele não está olhando quantidade. Amém? Aleluia. Saia do seu lugar e venha com alegria cantando este louvor, porque não é fácil confiar no Senhor, mas temos que crer que Ele é Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todos os feitos. Aleluia. Sobre todos os espinhos. Vai ter porta fechada, mas Ele está falando: é eu que vou abrir. Aleluia. Aleluia. Se tudo der certo, Ele é Deus. E vai dar certo. Continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, que seus filhos têm se mantido fiel em tua palavra, em teus princípios. Eu creio, Senhor, que a partir de hoje eles serão fiéis a Ti. Não fiéis à igreja, a pastores, a placa, a ninguém, mas ao Senhor, aos seus mandamentos. Em nome de Jesus, dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Ah não, se é para Ele é mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite, hoje o missionário vai estar mais uma vez de banco. E mais uma vez vamos trazer o discípulo mais velho da casa. Amém? Vamos receber o Yukio, o evangelista Yukio, para ministrar a palavra essa noite com muita alegria. Vamos receber ele com alegria. Aleluia. Boa noite a todos. Amém. Quando a missionária falou que o culto ia ser diferente, acho que vocês não imaginavam que ia ser tão diferente, né? A ponto de um culto de celebração, de ceia, o missionário não está ministrando. Então, aí dá para ver o quanto Deus trabalhou, não só na missionária, mas em todos nós hoje, para que nós pudéssemos fazer algo bem diferente, mas que em nome de Jesus o Senhor venha ser exaltado. Amém? Vamos fechar nossos olhos, colocar este momento diante do Senhor. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Pai, para celebrar Teu nome, Senhor, para renovarmos a nossa aliança com o Senhor, Pai, para aprender também mais de Ti, Senhor, por nós cremos, ó Pai amado, que a Tua palavra, Senhor amado, ela é viva, ela é eficaz, Senhor amado. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós possamos estar com nossos ouvidos abertos e sensíveis para aquilo que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, nesta noite, Senhor amado, nós possamos sair daqui cada vez mais, Senhor amado, com o nosso entendimento aberto daquilo que o Senhor tem para a nossa vida como igreja, como pessoa, Senhor amado, e que colocamos tudo diante do Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Pode se sentar. Amém, Jesus. Então, não foi só novo também para a missionária, mas para mim também foi algo muito repentino. Espero que Deus me deu uma palavra já ontem, quando o pastor Dilson estava aqui ontem ministrando. A Lilian trouxe uma palavra para o missionário. Eu tinha um texto já para poder apresentar e ontem acabamos não passando. E creio que foi um momento oportuno para que nesta noite eu pudesse estar mandando essa mensagem
E não só isso, aí depois orando, Deus me deu algo para mim trazer também para a igreja. Amém? Aleluia? Então, como eu estava falando ontem, o pastor Gilson estava falando sobre a vida do pastor. Os encargos pastorais, as responsabilidades, e que tudo isso causa na vida do pastor. Amém? Ele é homem, são pessoas humanas como todos nós, sujeito a desgaste físico, emocional, espiritual. E ontem, na ministração do pastor Gilson, nós podemos ver que, infelizmente, o Satanás tem usado muita estratégia para cansar os homens de Deus, as pessoas de Deus, e isso fazer com que as pessoas acabem saindo do foco do propósito que Deus tem para a vida deles. Amém? E hoje, como eu falei, eu tinha uma mensagem já para passar para o missionário ontem, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Vou ter que ser breve por causa do tempo, mas que Deus me dê graça para remir o tempo. Projeta para nós, por favor, Jeremias capítulo 3, versículo 15, na revista Almeida, por favor. Jeremias 3, 15, na revista Almeida. Esse texto uma vez eu já passei para o missionário, mas Deus me deu algo novo que eu queria compartilhar com vocês, amém? Jeremias 3,15: Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse texto expressa muito o trabalho do pastor na nossa vida, o quanto nós precisamos dos pastores. Nesse texto, o contexto dessa palavra aqui, o povo de Israel estava se perdendo pela idolatria, pela desobediência a Deus, e Deus enviou um profeta. Deus enviou para levar aquele povo a esse entendimento. Jeremias fala que Deus escolheu pessoas, homens comuns, como todos nós, qualquer um de nós, mas com uma unção, com um poder, para que pudesse levar o povo dele ao quê? Ao arrependimento. A exortação do caminho que eles estavam andando, para que eles pudessem novamente voltar ao caminho do Senhor. Então Deus levantou um profeta e falou através da boca desse profeta, que estava levantando pessoas ungidas, separadas por Deus, para levar essas pessoas ao arrependimento, a levar a vida dessas pessoas a voltarem ao propósito que Deus tinha para a vida delas. Amém? E Deus, Ele sempre faz isso. Por quê? Porque Deus ama seu povo. Era assim lá no passado com o povo de Israel, e assim hoje conosco. Deus ama todos nós aqui, e Deus envia pessoas, Deus escolhe pessoas para colocar no nosso caminho. O missionário não está aqui porque ele quis, ele mesmo fala que por ele não teria saído de Porto Alegre, mas Deus, quando ele aceitou o chamado do Senhor, aí Deus envia para onde Ele quer. O missionário fala muitas das vezes que existem algumas coisas que nós não escolhemos. A família onde nós nascemos, isso também serve para a nossa família biológica. Eu não escolho a minha mãe, eu não escolho meu pai, eu não escolho meus irmãos. Quem faz essa escolha por mim é o Senhor. E na nossa vida espiritual também. Deus coloca nós em cada lugar com um propósito. Assim como Deus colocou o missionário aqui com um propósito, me colocou aqui com um propósito, colocou cada um de vocês aqui com um propósito, Deus, Ele nos coloca em lugares específicos com propósitos específicos. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece o seu povo. E através da vida de cada um, Deus quer levar o povo a viver aquilo que Deus tem. Quando Deus falou através da vida de Jeremias que enviaria pastores, para que através da vida desses pastores, eles pudessem exortar, levar aquelas pessoas pararem com a idolatria, pararem com a desobediência, e que se voltassem a viver os caminhos do Senhor, se voltassem para o Senhor, Deus é assim conosco hoje. Na minha vida, eu falo para vocês, se não fosse o missionário, muitas coisas eu não teria feito na minha vida. Talvez hoje, talvez nem aqui eu estivesse. Muitos aqui já me conhecem há mais tempo. O quão eu era rebelde, o quão eu era desobediente, o quão eu era difícil de lidar. Mas através da vida de uma pessoa que Deus colocou aqui, Deus transformou a minha vida. Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo coisas na minha vida que eu nunca pensei em imaginar viver. Amém?
Deus coloca pessoas em nossas vidas com autoridade para cuidar, alimentar, pastorear, com conhecimento e inteligência. O que ele fala ali, ó. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem. Qual que é o propósito, pastor? Apacentar. O que é apacentar? É cuidar, é dar o alimento, dar a direção. Se precisar corrigir, usar o cajado ali para direcionar. Tudo isso é o trabalho pastoral. Mas ele alerta ali com conhecimento e inteligência. Não é somente na ação humana, não é somente na ação do homem, mas esse conhecimento é o conhecimento que vem da onde? Vem de Deus. Então, muitas das vezes a gente questiona por que a gente recebe determinada direção, por que a gente recebe determinado conselho, mas Deus sabe. Eu, por muitas vezes, a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Eu, por muitas vezes, eu questionava. Eu, na minha teimosia, eu, na minha rebeldia, eu questionava Deus. Questionava determinadas atitudes que pediam para mim ser, para mim fazer. Mas quando eu comecei a entender que Deus ele tinha um propósito e aquilo era algo de Deus, e comecei a praticar aquilo que a missionária falou da obediência. Quando nós começamos a obedecer e não questionamos, a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. A gente começa a ver Deus trabalhando em cada área da nossa vida. Amém? E foi assim comigo. Um dos exemplos que eu gosto de citar, o quanto Deus faz, une as pessoas ao propósito. Eu falo direto na célula, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando eu e a Edneia, nós estávamos aqui no Xaxim, a sede era lá no Pinheirinho, nós estávamos sendo pastoreados pelo pastor Marcos, nós estávamos sendo tratados em algumas áreas da nossa vida. Eu estava citando com ela esses dias, quando o missionário falou sobre as 4 bênçãos que Deus estava usando a vida dele para trabalhar a nossa vida, as bênçãos do casamento, e nós precisávamos de uma bênção dos nossos pais. E eu tinha problema de paternidade. Eu não morava com meu pai era separado da minha mãe. A Edneia tinha problema de paternidade. E Deus começou a trabalhar isso no nosso coração. E a gente falou, não, a gente vai, como a missionária falou, lá em Malaquias 4. Nós precisamos voltar o nosso coração aos nossos pais, dos pais aos filhos. E nós fizemos esse propósito. A partir do momento que eu segui essa direção que o missionário passou para mim e para a Edneia, eu fazia 21 anos que eu não via meu pai, a Edneia fazia também anos que não via o pai dela. E o que aconteceu com isso? Durante esse processo que a gente estava passando, Deus foi enviando pessoas com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Jovens com problemas de paternidade, jovens com problemas de relacionamento com pai, com mãe. Quando eu falo que Deus não une pessoas, Deus une propósito, e a gente se coloca no caminho, às vezes a gente não entende por que Deus coloca determinadas pessoas. Eu estou com um problema no meu casamento e vem uma pessoa pedir conselho para mim. Estou com um problema de tal situação e parece que você não se sente aquela pessoa capaz de fazer. Mas Deus está trabalhando na sua vida para quê? Para que através da sua vida, aquilo que você tem aprendido, você comece a reproduzir, a ensinar aos outros. E foi num aconselhamento, foi num direcionamento que o missionário passou para nós, a gente começou a ver isso. Jovens que estavam vindo com problemas de paternidade, de pais separados, órfãos que eram criados por avós, e a gente estava ali aconselhando esses jovens com esse tipo de problema. Aí passou um tempo, a gente foi para a sede, aí a gente com um problema no nosso casamento, aí a gente começou o quê? Tratar o nosso casamento. E Deus começou a fazer o quê? Enviar pessoas, casais, que estavam passando por dificuldades no casamento. Então, conforme a gente vai avançando no propósito que Deus tem para nós, Deus também vai nos conectando a pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Mas por qual propósito? Para a gente poder também ajudar. Então, muitas das vezes a gente questiona Deus. Por que Deus me colocou em tal lugar? Por que estou passando por tal situação? Por que está acontecendo determinada coisa comigo neste tempo? É Deus trabalhando na sua vida, para que através da sua vida outras pessoas possam ser alcançadas. Mas para isso acontecer, a gente precisa o quê? Se colocar no processo. E a gente vai e faz isso sozinho? Não, Deus coloca pessoas. Amém? Então, assim como Deus colocou o missionário na nossa vida, para poder nos aconselhar, para poder nos pastorear, que é nos dar direção,
nos ensinar aquilo que a gente precisa fazer, a gente começou também a aprender e a ensinar. E assim tem sido frequentemente. Cada coisa que nós aprendemos, nós vamos ensinando. Mas isso tudo por quê? Por causa de pessoas que Deus colocou na nossa vida. E eu creio que cada um de nós aqui, através da vida do missionário, tem aprendido algo que mudou a sua vida. Tem aprendido algo que mudou a sua forma de viver, que trouxe mudança, que hoje você fala assim, se não fosse um conselho, se não fosse uma direção, se não fosse um ensinamento do missionário, talvez eu nem aqui estivesse. Como seria a sua vida se Deus não tivesse colocado um homem de Deus na sua vida? Talvez muitas das coisas a gente poderia estar num outro caminho, Deus poderia estar levantando outra pessoa? Poderia, mas será que ia dar a mesma direção? Será que ia ter o mesmo conhecimento? Será que ia ter a mesma sabedoria de estar ensinando a gente dentro daquilo que a gente precisa? Eu acredito que não. Porque, como eu falei, eu creio que Deus une pessoas com um propósito. Então, se Ele está aqui, Ele não tem um propósito na minha vida. Eu creio que Ele tem um propósito na vida do Fábio, tem um propósito na vida da Celina, da Asa, de todos vocês. Mas se a gente se colocar no caminho, se a gente poder parar, ouvir e obedecer, deixar que Ele nos apacente, deixar que Ele nos conduza dentro daquilo que Deus tem. Amém? Quantos estão aqui, estão entendendo? Amém. Deus sabe do que precisamos, mais do que nós mesmos, pois Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é enganoso. Como eu disse, eu por mim, quantas vezes a gente vinha em culto, era aconselhado, eu e a Edneia, e tinha coisas que eu não concordava. Eu ficava até bravo com a Edneia quando ela pedia aconselhamento, porque eu sabia que ia vir cobrança para o meu lado, ia vir responsabilidade para o meu lado. E isso me trazia o quê? Confronto. E eu não gostava de ser confrontado. O problema era comigo ou era com a pessoa que estava me confrontando? Não, porque a pessoa estava usando o quê? A palavra de Deus. Na verdade, a pessoa estava sendo um instrumento de Deus, assim como esses pastores que Jeremias falou que Deus estaria enviando para que pudesse corrigir o povo de Israel, para que eles parassem com a idolatria e com a desobediência. Deus coloca pessoas também para nos confrontar. Quando a pessoa vem e só fala palavras de bênção, é bom, massageia o ego da pessoa. E quando a pessoa nos confronta? E quando a pessoa vem nos exortar, falar que nós estamos fazendo errado, como que nós reagimos diante disso? Cada um tem uma forma de reagir. Eu tinha a minha forma. E a minha forma era o quê? Ficar brabo. Muitas das vezes, depois que acontecia, tinha um aconselhamento e tudo mais, eu ia lá e ainda brigava com a Diné porque ela ia pedir ajuda. Mas isso por quê? Porque eu não gostava de ser confrontado. Mas a partir do momento que a gente entende o propósito que Deus tem na nossa vida, nós se sujeitamos a essas autoridades que Deus coloca na nossa vida. E a gente vai fazendo o quê? Deixando Deus trabalhar no nosso coração, no nosso egoísmo, nas nossas vontades, negando a nós mesmos cada dia, a gente começa a viver o plano que Deus tem. E como eu falei, se hoje eu estou aqui hoje, muito é por causa daquilo que o missionário tem feito na minha vida. Na minha vida da minha esposa, na vida da minha filha, na vida do nosso ministério. Hoje, se fosse por mim hoje, eu não estaria nem aqui ministrando. Se hoje chegasse e falasse que você dá uma mensagem no culto, eu falaria, não, negativo. Faltando 2 horas para o culto, falei, não. Me colocaram no fogo, né? Mas eu falava, não dá, não faço. Em cima da hora, não. Mas Deus já tinha colocado, falou, não, eu já te dei a palavra ontem. Aí eu fui orar e Deus falou, não, agora você precisa levar a igreja também a ter esse mesmo entendimento. Porque lá é uma pessoa que eu coloquei lá, mas com propósito. Muitas das vezes a gente ora pedindo, Deus coloca pessoas, Deus envia pessoas. Deus faz algo novo na minha vida, só que daí Deus envia. E a gente não reconhece. Foi assim com Jesus. Eles estavam esperando o Messias, estavam esperando que viesse ali o Senhor para... Só que o que aconteceu? Quando Jesus começou a exortar, quando Jesus começou a repreender, o povo se rebelou. E deixou de viver aquilo que Deus tinha, por quê? Porque não teve a humildade ali de se sujeitar. Muitas das vezes a gente ora pedindo para Deus. Só que muitas das vezes o nosso egoísmo faz com que a gente acabe não vendo. E Deus acaba não fazendo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não deixamos o próprio Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Em Romanos 13,
Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Então, quando nós rejeitamos ou não aceitamos aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, nós não estamos resistindo às pessoas, nós estamos resistindo a Deus. Muitas das vezes a gente olha para a pessoa, a gente sente a pessoa incapaz, a gente sente a pessoa não preparada, a pessoa não me conhece, e acaba rejeitando. Mas a gente não está rejeitando a pessoa, nós estamos rejeitando ao Senhor. Se Deus colocou aquela pessoa ali, é porque Deus tem um propósito através da vida daquela pessoa. Deus usou um menino para alimentar uma multidão. Então, assim, se a gente for pensar quantas coisas Deus fez usando pessoas improváveis, incapazes. Gideão era um que estava lá na caverna, malhando o trigo. Deus usou ele para libertar o povo de Israel. Se a gente for olhar a pessoa pelo conhecimento, pelo que a pessoa é, muitas das vezes a gente acaba caindo no nosso erro, de não se sujeitar a ela. E lá em Efésios 5:21 fala que nós devemos sujeitarmos uns aos outros por amor a Cristo. Então, quando nós fazemos isso, nós nos sujeitamos uns aos outros, reconhecendo que ali é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que foi colocada por Deus naquele lugar, nós estamos simplesmente obedecendo a Deus. Então, quando a gente não cumpre algo, nós não se sujeitamos a uma autoridade, independente de qual ela seja, a gente não está se rebelando contra ela, e sim contra Deus. Se o missionário com uma autoridade aqui, eu vou lá e me rebelo contra ele, eu não estou me rebelando contra ele, eu estou me rebelando contra Deus. E quem que vai ser prejudicado com isso? É o missionário? Ou é eu? Sou eu. Então, quando eu deixo de cumprir aquilo que vem através da vida do missionário, o prejudicado sou eu. Se eu hoje chegasse e falasse, não vou fazer, não quero, não aceito, ou coisa parecida, quem quer ser prejudicado? Eu. Para o missionário não muda nada. Eu garanto que ele teria uma palavra aqui e pregaria de boa. Mas, e se eu não faço? Eu creio que eu deixo de crescer, deixo de avançar, eu deixo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, quando eu falei sim, em outras situações, eu falaria que não. Mas a partir do momento que eu disse sim, eu não vou dizer mais não, por mais difícil que seja, por mais, assim, pesado que seja, eu creio que a obra não é minha, é a obra do Senhor. E que quando nós fazemos a obra que é do Senhor, é Ele que nos capacita. A palavra não é minha, a palavra é dele, então é Ele que vai dar a palavra, é Ele que vai dar aquilo que não é somente eu preciso, mas que a igreja precisa. Amém? Então aqui já para ir adiantando, para a gente não ir muito longe. No mesmo texto de Romanos 13, gostaria de ir no capítulo 7. No versículo 7, aliás. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem é tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Nós devemos, como servos, como filhos de Deus, reconhecer as autoridades que Deus coloca na nossa vida. E quando nós reconhecemos a sua autoridade, nós precisamos cumprir com aquilo que Deus coloca para nós. Agora imagine se Deus coloca uma autoridade na minha vida e eu não tenho o respeito que essa autoridade precisa. Eu não honro essa autoridade da forma que ela é devida. E ontem, quando o pastor Dilson estava aqui ministrando, ele fez um ato de honra para honrar a vida do missionário. E assim, eu creio que foi um momento poderoso. Nem o missionário sabia, nem a missionária sabia, mas foi um momento ali que Deus trabalhou na vida do pastor Dilson, na vida de toda a igreja, onde foi bênção, não só para o missionário, mas para a igreja. Porque quando nós honramos a quem merece honra, Deus ele nos abençoa. Quando nós respeitamos aquelas pessoas que são merecedoras de respeito, Deus
nos abençoa. Então, quando nós respeitamos as autoridades que Deus coloca na nossa vida, seja espiritual, ministerial, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Deus coloca autoridades, os governantes, e nós honramos essas autoridades, por mais certa ou errada que elas sejam, mas quando nós respeitamos e honramos elas, Deus nos abençoa. Amém? E hoje nós estamos aqui para compartilhar um momento de ceia, onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. E quando eu estava ali no fundo, estava durante o período de louvor, Deus me levou a algo no meu coração. Tem um texto que fala que está lá em João, agora eu só não lembro a referência, que se nós não amamos como que nós podemos amar um Deus que nós não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos que nós vemos, ou nós odiamos os nossos irmãos que nós vemos? Isso faz de nós mentiroso. Então hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas será que nós vamos celebrar a ceia que fala sobre a nossa aliança com o Senhor? Mas será que nós temos uma aliança com o nosso pastor? Será que nós reconhecemos que Deus enviou ele aqui com um propósito na nossa vida? Será que nós temos esse conhecimento? Será que nós podemos dizer para ele que nós estamos juntos, que nós vamos nos sujeitar, pois nós reconhecemos que ele é uma autoridade de Deus? Então eu gostaria que vocês, nesta noite, se colocassem de pé. Se alguém puder chamar a missionária Leia lá. Eu gostaria que o missionário também estivesse aqui, viesse aqui na frente. Como a missionária falou, hoje é algo tudo diferente. Amém? Pode virar. Amém? Quando eu estava ali, eu falei ali no final ali, que quando Deus me deu essa passagem da ceia, Deus estava falando comigo que muitas das vezes a gente celebra a ceia com o Senhor. Nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor. Mas será que nós temos honrado a nossa aliança com os homens? Não com os homens, mas com o homem que Deus colocou na nossa vida. Muitas das vezes a gente fala que nós somos fiéis com o Senhor. Mas será que de fato nós temos sido fiéis com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida? Projeta lá para nós Jeremias de novo lá, por favor. Jeremias 3,15. Será que nós podemos falar que as pessoas que Deus colocou na nossa vida, os pastores, não é um, não é dois, são pastores, que Deus colocou na nossa vida, a gente entende que são pessoas que Deus colocou ali para nos apacentar, para cuidar de nós, cuidar do rebanho. O fardo que Deus colocou na vida deles não é um fardo qualquer. A responsabilidade que Deus colocou sobre a vida do missionário e da missionária não é um fardo qualquer. Deus deu para eles o que Deus tem de mais precioso, que são seus filhos. Só que a gente quer renovar nossa aliança com o Senhor, mas muitas das vezes nós desonramos a nossa aliança com os nossos pastores. Nós somos infiéis. Nós não respeitamos, nós não damos a devida honra, respeito que eles merecem. Assim como aquele povo estava desobedecendo, não estava cumprindo com aquilo que Deus queria, e Deus levantou pessoas. Tanto o missionário quanto a missionária, eles não estão aqui porque eles querem. Eles estão aqui porque Deus colocou eles aqui. E se Deus colocou eles aqui, Deus tem um propósito para ele cumprir aqui nessa cidade, aqui nesta igreja, com este povo. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma aliança. Às vezes a gente quer que cobra deles para eles fazer o trabalho, mas a gente também não deixa eles trabalhar. Assim como eu colocava limites na minha vida, para que Deus agisse na minha vida, colocava resistência, restrições. Deus estava falando comigo na hora que eu estava orando. A igreja precisa renovar a sua aliança com os pastores. Antes de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, que nós vamos fazer agora,
Eu gostaria que vocês que sentiram no seu coração, que fosse um ato profético, assim como está tudo diferente aqui hoje, mas é um momento de nós renovarmos a nossa aliança com os nossos pastores, pois eles são pessoas que Deus ungiu, são pessoas que Deus capacitou. O louvor vai subir, a luz vai abaixar. Eu gostaria que você se sentisse à vontade nesse momento para vir aqui diante dos seus pastores, dessas pessoas que Deus colocou na sua vida. Se você tem sentido que você tem sido infiel a eles, que você não tem respeitado eles com a autoridade que Deus colocou, você não está resistindo a eles, você está resistindo a Deus. E o pior não é a gente resistir ao homem. Quando a gente resiste a Deus, Deus ele nos castiga. Não adianta a gente orar pedindo para que Deus envie pessoas, para que Deus trabalhe na vida de um povo, se nós não reconhecemos as pessoas que Deus coloca neste lugar. Então, durante esse momento, eu gostaria que você fizesse uma oração, e você que sentir no seu coração, reconhecer que você precisa renovar essa aliança com o seu pastor, com a sua pastora, que você se sentisse à vontade de vir aqui nesta noite, aqui na frente, e renovar a aliança com eles. Aleluias. Santo Espírito de Deus, que nesta noite, Senhor, seus filhos, ó Pai amado, possam, Senhor amado, reconhecer a autoridade que o Senhor colocou nesta casa, Senhor amado. Que em nome de Jesus, nós seres humanos, Pai, nós somos falhos, ó Deus. Muitas das vezes nós não reconhecemos as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, ó Deus. Se você precisar pedir perdão a eles, peça. Se você precisa pedir perdão a Deus, peça. Se você tem sido infiel, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te levar. olha, Senhor, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a memória, Senhor, traz o entendimento, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, que os teus filhos, Pai, possam, Senhor, renovar a aliança com o seu pastor, com a sua pastora, reconhecendo a autoridade deles na sua vida, Senhor, reconhecendo que o Senhor colocou eles, Pai amado, neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no propósito que o Senhor tem para esta casa, nas nossas vidas, Senhor. Muitas das vezes nós não avançamos na nossa vida espiritual, no nosso ministério, na vontade que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes é porque nós rejeitamos aquelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Muitas das vezes nós, através do nosso orgulho, do nosso ego, nós não reconhecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com a tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. se você que tem uma palavra para agradecer ao seu pastor por algo que ele fez na sua vida, por um conselho, por um direcionamento, isso fez a sua vida mudar, fez a tua vida transformar. Que nessa noite você possa renovar sua aliança com ele, agradecer a ele porque Deus usou a vida dele, porque Deus, através da vida dele, fez você conhecer a verdade, fez você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida.
Aleluia, Jesus. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do missionário César, pela vida da missionária Leia, Senhor, pois nós reconhecemos ele, Senhor amado, como autoridade espiritual na nossa vida, Senhor. Reconhecemos, Pai amado, que o Senhor colocou eles aqui na nossa vida, Senhor, com um propósito, Pai, para fazer a diferença na nossa vida, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, porque através da vida deles, ó Pai, através dos ensinamentos, dos aconselhamentos, das direções que eu recebi, Senhor, hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. Hoje eu posso dizer, Senhor amado, que eu vivo algo diferente do Senhor, porque através da vida deles eu deixei o Senhor trabalhar na minha vida, eu deixei o Senhor ministrar na minha vida, Senhor. Assim como diz Jeremias, falou que Deus ia enviar para pastores para Jerusalém, para que Jerusalém mudasse o seu destino, mudasse o seu caminho, se convertesse do seu caminho errado. Eu te agradeço, Senhor amado, pela vida dos meus pastores, Senhor, pois através da vida deles, Senhor amado, eu tenho mudado, Pai amado, a rota, eu tenho mudado a direção, Senhor. E eu creio, Senhor amado, que ainda a obra que o Senhor começou na vida deles, Pai amado, para esta casa, para este tempo, para esta igreja, Senhor, para a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, eu creio que ainda não terminou, Senhor. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor ainda tem mais para fazer, Senhor amado. Mas para isso, Senhor amado, o Senhor precisa trabalhar no nosso coração, trabalhar no nosso ego, deixar que nós buscamos a presença dEle, Senhor, os seus conselhos, a sua direção, os seus ensinamentos, Pai. Pedimos ao Senhor que cada vez mais, Senhor, traga a direção para a sua igreja através da vida dos nossos pastores, Senhor. Que nós possamos crescer, Senhor amado, no propósito que você tem para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos avançar no caminho que você tem para as nossas vidas, Senhor. É por isso que nesta noite nós renovamos a nossa aliança com eles, Senhor, pois nós reconhecemos eles, ó Pai amado, como autoridade do Senhor, como autoridade do Senhor, nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Em teu riso, em teu choro,
Você aí no seu lugar, comece a liberar palavras de bênção, comece a liberar palavras de gratidão, comece a liberar palavras de encorajamento na vida dos seus pastores. Comece a agradecer a Deus, porque é através da vida deles que Deus quer fazer uma obra na sua vida. Libere palavras de bênção, libere palavras de bênção, libere palavras de gratidão. Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nós somos um povo falho, Senhor. Nós precisamos da sua graça, Senhor, da sua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos, Senhor amado, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, que pelo teu amor, Senhor, o Senhor não nos deixa desamparado. O Senhor coloca pessoas na nossa vida com propósito. O Senhor coloca pessoas na nossa vida com chamado. O Senhor coloca pessoas na nossa vida com unção, Pai, para nos conduzir a viver o teu propósito, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar, Senhor amado, derramando uma unção, Pai amado, sobre a vida do missionário, da missionária, Senhor. Que cada vez mais, ó Pai amado, eles venham, Senhor amado, estar buscando, Senhor amado, viver o propósito do Senhor nesta cidade, Pai, nesta igreja, sobre essas pessoas, Senhor. Eu creio que cada um aqui, Senhor amado, tem um propósito. E o Senhor colocou o missionário César e a missionária Léa como anjos dessa igreja, Senhor, para nos conduzir neste propósito, para nos conduzir a viver a tua vontade, a nos conduzir a viver teu querer, Senhor. Que nesta noite de renovação de aliança, Senhor, nós possamos ter a nossa aliança com os nossos pastores renovadas também, Senhor. Pois se não há unidade, Senhor, não há crescimento. Se não há unidade, não prospera, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, através desta aliança, Senhor amado, nós possamos viver a unidade que o Senhor tem para nós como igreja, a unidade que o Senhor tem para nós como povo do Senhor, e que nós possamos viver o crescimento que o Senhor tem para nós, em cada área da nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor amado, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor esta noite, em nome de Jesus. Gostaria de chamar um missionário aqui para dar continuidade ao culto. Glória a Deus, aleluia.
Deus é bom, amém, irmãos? Quero aproveitar o momento. E hoje não fui eu que atrasei o culto também. Glória a Deus por isso. Estou sendo aqui leve. Irmãos, quero agradecer a todos vocês. Eu fiz aniversário na quarta-feira, né? E desde lá até hoje, né? Tenho recebido mensagens, né? Presentes. Hoje, né? A maioria de vocês esteve lá em casa para comemorar o aniversário comigo. Fiquei muito feliz. Eu quero agradecer por toda a palavra de carinho, de amor, de reconhecimento, de honra, não é, que eu recebi por cada ação, cada um de vocês de alguma forma especial, né, com a mensagem, com um abraço, né, com um presente ou de qualquer outra forma, com a sua oração também, né, que eu não ouço, mas Deus escuta a sua oração. Quero agradecer, eu sou muito grato a Deus por servir a Ele. Essa é a razão da minha vida. No Senhor eu encontrei minha vocação, meu propósito, e a minha vocação é cuidar de gente, é pastorear gente, e o Senhor me mandou para cá para cuidar de vocês, para pastorear vocês, para ensinar vocês, para conduzir vocês. Eu sou alegre em ser pastor dessa igreja, amém? Creio de todo o meu coração, eu creio no potencial de cada um de vocês, no plano, no sonho, na semente que Deus colocou dentro de vocês, quando vocês estavam sendo gerados no ventre da mãe de vocês. Essa semente é um propósito para o qual o Senhor fez vocês nascer aqui neste lugar, ou vir para cá, para este lugar, amém? Eu creio muito nisso, e oro, e prego, e aconselho, e discipulo, e oriento para que isso seja manifesto na vida de vocês, amém? E essa igreja não vai crescer por meio da mão de uma pessoa, mas por todos nós, né? Deixando que essa semente cresça e se manifeste dentro de nós, e Deus agindo através de nós como um corpo, amém? Glória a Deus. Então, muito obrigado de todo o meu coração, né? Que o Senhor possa retribuir para vocês pelo menos 100 vezes mais, amém? Vamos participar da ceia do Senhor, vamos receber aqui o pão e o cálice com o suco da uva. Vamos orar para consagrar eles como símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E vamos, como igreja, né, participarmos dessa aliança que temos não só com o Senhor, mas temos também uns com os outros, amém? E como disse o Kio, se nós não honramos a nossa aliança com os nossos irmãos que nós vemos, nós jamais conseguiremos honrar a nossa aliança com o nosso Deus que a gente não vê, amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por este momento maravilhoso aqui, Senhor. Eu me sinto honrado pelo Senhor e pelos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos este pão como símbolo do Teu corpo e consagramos este cálice, Pai, como símbolo do Teu sangue, porque hoje nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Aliança que nos faz Teus filhos, que nos faz igreja. Aliança, Senhor, que nos garante a salvação. Aliança, Senhor, que é selada e garantida pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e este é o cálice da nova aliança do Senhor, amém? Você pode sentar no seu lugar, por enquanto que você recebe o pão e o cálice. Se você ainda não fez, você tem a oportunidade de examinar a sua própria consciência. E se você encontrar algo na sua vida que desonra o Senhor, que desonra o corpo de Cristo, que você possa se arrepender, que você possa decidir mudar de atitude e ter uma atitude que vai ser completamente oposta a essa que você identifica como desonra a Deus e como desonra a igreja, amém?